Boa tarde, seja bem-vindo ao Gabinete de Imprensa. Numa semana marcada pelo fecho do mercado, dia 31 de agosto, fechou o mercado e depois de muitas notícias há, desde logo, uma grande certeza, um nome muito falado. Nico Gaetan ficou no Benfica, mas há mais, muito mais, José Nuno Martins. Olá. Boa tarde. Boa Vamos tarde. a todas aquelas notícias que foram veiculadas, não é? Neste defeso, e foram muitas mesmo, não é? E foram muitas. Foi um constante ver-se de avias, não é? Mas o verdadeiro exagero máximo, eu diria, João, o verdadeiro paroxismo foi o que se atingiu rapidamente na mente dos programadores da TVI 24, mais do que em qualquer outro canal, ou mídia, ou suporte. A TVI foi realmente muito longe, mais longe do que a antiga Musa Canta. A TVI e os seus comentadores prescrutaram, presumiram, supuseram, conjeturaram, previram, imaginaram, anteviram e daí a umas horas voltavam a prescrutar, a presumir, a supor, a imaginar, a conjeturar, a prever vendas, empréstimos, compras, eu sei lá. Eles tinham certezas absolutas acerca de tudo, de dezenas e dezenas de casos que os seus conceituadíssimos especialistas de mercado tinham como certos, como possíveis, como viáveis, como corais, como supostos, como inevitáveis, como já feitos, como prontos, numa verdadeira rebaldaria do mercado, João, como se os deuses estivessem tão loucos quanto os desesperados diretores do Grêmio Luso-Espanhol das Antas se mostraram nesta janela das transferências. Os especializadíssimos especialistas da TVI 24 conheciam profundamente todos os mercados, sem exceção. Com os programas no ar e em direto, eles recebiam mensagens criptadas nos telefones, recebiam informações nos papéis que tinham, nos iPads, nos auriculares, nos bolsos das calças, nos bolsos dos casacos, nos bolsos das camisas. As informações chegavam-lhes em pleno programa de todos os lados, através de piscadelas de olhos, de frequências inaudíveis para o espectador, através de mensagens nos fundos dos copos de água que iam bebendo, da linguagem gestual dos operadores de câmara ali no estúdio. Eles acediam a segredos oriundos das várias regiões de Portugal, da Espanha, da França, da Itália, da Sérvia, da Croácia, de Inglaterra, da Alemanha, do Mónaco, da Santa Sé, do Vaticano, dos países da África do Norte, da África subsaariana, sei lá, da Costa do Marfim, do Benin, até do Corno da África. Eles recebiam informações da Argentina, do Brasil, do Uruguai, do Paraguai. Sabiam tudo. E só eles é que tinham acesso e linha direta com os decisores de um lado e do outro do mundo. Os colegas da TVI 24 perderam a cabeça e criaram verdadeiras faixas de programação em diversos horários, programas uns atrás dos outros, com a participação de 3 comentadores, os tais especializadíssimos especialistas em transferências. José Manuel Freitas, Pedro Sousa e, para meu espanto, Rui Pedro Brás, que se dispuseram a desempenhar aqueles divertidos papéis naqueles programas da TVI. Todos os 3, mais as meninas de serviço que moderavam aqueles pretensos debates, elas sempre muito excitadinhas, com ares muito conhecedores, muito sérios, invocando sempre insondáveis fontes muito seguras, embora nunca reveladas, a que mais ninguém teria acesso, pronunciando-se com conhecimentos enciclopédicos e especializadíssimos, repito, acerca de jogadores, de clubes, de treinadores, de esquemas de jogo,
da condição físico-médica dos atletas, dos valores, dos prazos, das formas contratuais, dos articulados dos próprios contratos, dos modos de pagamento a pronto e a bochechos, e ainda outras evoluções íntimas e públicas das estruturas de acolhimento dos clubes, dos diretores desportivos, das parcerias dos balneários, dos esquemas financeiros dos fundos, dos consórcios, dos empresários, dos agentes. Enfim, eles sabiam tudo e revelavam às catadupas naqueles programas, como é que se chamava? Mais transferências, mais negócios. Enfim, de manhã, à tarde e à noite, 7 dias por semana, 4 semanas por mês, meias horas e horas inteiras a fio, umas atrás das outras, e quase sempre com audiências significativas, porque o verão não estava grande espingarda para a praia, a água estava fria, havia muito vento, e, portanto, as pessoas ficavam em casa a ver o mais transferências e o mais negócios e a acompanhar cheios de expectativa, com muitas esperanças, com muitas ilusões, com muitas expectações, quais espectadores crédulos e incrédulos, mas sobretudo disponíveis para o verdadeiro espetáculo da ilusão jornalística. E com nomes que davam quase para 2 plantéis, ou mais. Quase 3 plantéis, João. Eu vou limitar-me aqui a referir os nomes de 29 jogadores. Apenas 29. E apenas aqueles que estes nossos companheiros de entretenimento, de outra coisa não se tratava, ligavam ao Benfica, em princípio, e só aqueles que se iriam transferir putativamente para o Benfica. Vejamos então a primeira relação. Isto são 3 quadros, comecemos pelo primeiro. Fala-se aqui no Wallace. Eu nunca tinha ouvido falar neste Wallace, mas parece que ele ou acabou, ou já estava, ou continua no Chelsea. É um defesa de direito. Aliás, defesas de direitos são 1, 2, 3, 4, 5 que eles mencionaram. O El Abdelawi, isto é um nome muito difícil de dizer, o Rafael Silva, o famosíssimo Mike, do Cruzeiro, que eu também confesso que nunca tinha ouvido falar, o Manquilho, o Marcos Rojo, o Grimaldo, deve ser primo dos Grimaldi do Mónaco este, o Fábio Coentrão, o Ansaldi, o Siqueira, eles punham todos no Benfica. No segundo quadro, podemos ver agora aqui o Rodrigo Caio, do Brasil, o médio defensivo do São Paulo, o Mélio, o Bernard, o ganês do Atlético de Madrid, o Granero, também nunca tinha ouvido falar em tal nome, o Real Sociedade, o Tisson. Então, o Tisson esteve várias vezes com 2, 3, 4, 5 pés no Benfica, dentro do Benfica. O Di Maria voltava ao nosso querido clube. O Zivkovic, o Benítez, o Vadilho, o Iturbe, quer dizer, isto valia tudo, mais alguma coisa. Podemos passar ao terceiro quadro? Ao terceiro plantel, não é? Também. Ao terceiro plantel, dizes bem. Alexandre Pato. Markovic foi dado aqui como voltando ao Benfica. Por horas, mas horas e horas a fio, pelo José Manuel Freitas, pelo Rui Pedro Brás e pelo inefável Pedro Sousa. O Javier Hernández, o Osvaldo, que acabou no Porto, o Soriano, o Mitrovic, o Caleri, enfim. No total, meus amigos, 29 putativos jogadores que putativamente, na perspectiva dos 3 especializadíssimos especialistas em transferências da TVI, interessariam ao Benfica. 29 hipóteses, muitas vezes foram dadas como certezas absolutas. 29 suposições, no entanto, não concretizadas, das quais 10 seriam defesas, 5 defesas de direitos, 5 seriam médios e, lá na linha da frente, apenas 14. Pouca coisa, realmente mais do que uma equipa de futebol. Destes 5 avançados, 5 eram extremos, 3 seriam atacantes não discriminados e 6 pontas de lança. Isto é que era, hein, João? Teríamos uma verdadeira Babel no balneário do Seixal e aqui da Luz, na qual predominariam as músicas do tango, do passo doble e da bossa nova. Mas também metiam nisto sérvios, 3 sérvios. Portanto, 8 argentinos, 6 espanhóis, 5 brasileiros, 3 sérvios. Por acaso, na Sérvia, sabes que a dança
tradicional mais popular, mais dançada. É uma dança que se dança em roda, aos círculos, não é? Com eles agarradinhos nos braços ou aqui na cintura. Chama-se... É uma dança adequada para o momento presente do Benfica. Chama-se nem mais nem menos do que a dança do colo. Colo com capa. Era uma dança engraçada para dançar. No diminutivo vai para colinho. É o famoso colinho, deve ser daí que vem. O famoso colinho. Enfim, em resumo, mais transferências e mais negócios da TVI 24 foram programas muito divertidos, de entretenimento, às vezes verdadeiras palhaçadas, com ótimos atores, ótimos figurantes, com boas narrativas, mas quanto a certezas jornalísticas, quanto a informação, zero absoluto. Ficamos então com este momento de humor. Vamos falar agora de um tema bem mais sério. E a semana passada ficou marcada pela eliminação do Sporting da Liga dos Campeões. Vários episódios foram retratados na imprensa desportiva. José Nuno Martins, e a forma como a imprensa desportiva justificou a eliminação do Sporting merece um apontamento, não é? Sim, estou de acordo. Porquê, João? Porque isto realmente houve aqui um verdadeiro mecanismo súbito de solidariedade expressa do Record e da Bola para com as dores do Sporting quanto às presumidas interferências da arbitragem nos resultados dos jogos do Sporting. Reparemos na Bola, o regresso do fantasma. Vejamos agora o Record, saída pelo canto, em referência àquela bola que realmente saiu, terá saído, e o árbitro assistente não fez mais nada do que anular o golo, que era irregular, porque a bola tinha saído em arco para reentrar de novo antes da cabeçada do Slimani, salvo erro. Neste aspecto, realmente, o Record foi ainda mais longe do que a Bola. Ora, esta deriva solidária dos dois diários de Lisboa já se manifestara fortemente em ocasiões anteriores, João. Eu lembro, por exemplo, em relação ao Sporting, já tínhamos visto em duas outras ocasiões, pelo menos. A primeira, na derrota do Sporting Clube de Portugal na Alemanha, de uma vez frente ao Schalke 04. Na última temporada. Na Liga dos Campeões. Aqui está a capa. E da segunda vez, à mão armada. O Record tomava as dores do Sporting quando da derrota contra o Wolfsburgo. Já na Liga Europa também, na temporada passada. Na temporada passada ainda. Antes disso, a mesma coincidência de pontos de vista quando a Bola tomou, enfim, as dores do Futebol Clube do Porto na derrota frente ao Barcelona, num jogo da Supertaça Europeia, com esta deliciosa manchete batota de casino. Portanto, a Bola assumir, digamos, as dores do Porto. Lembram-se certamente desta famosa capa da Bola. Em todo o caso, o Sport Lisboa e Benfica nunca recebe este mesmo tratamento de favor por parte destes jornais, quer de um, quer de outro, e designadamente quando foi derrotado daquela maneira inacreditável na final de Turim da Liga Europa em 2014, no jogo contra o Sevilha. Um jogo onde deveriam ter sido assinaladas 3 grandes penalidades, João, a favor do Benfica, 2 delas, pelo menos, sem qualquer discussão. Eram mesmo penaltis. Para além de, no desempate das grandes penalidades, termos assistido àquela prestação ilegal do guarda-redes Beto, com a personagem com que eu, francamente, embirro solenemente, ao defender de modo ilegal, adiantando-se claramente aos quase pontapés... Quase até à pequena área, não é? Para exagerarmos um bocadinho. Sim, quase até à pequena área. Quase até à pequena área. Uma pequena vantagem, não é? Sim, mas há boa vontade de 1,5 a 2 metros. Ele saltou muito antes do remate de Cardoso e muito antes do remate do Rodrigo. Em ambas as ocasiões saiu da linha de baliza antes da bola para saltou tanto como o Nelson Évora, mas quase fez concorrência, não é? Não, porque ia apenas salto em comprimento, não era triplo salto. Ele deu um salto para a frente em ambas as ocasiões. A arbitragem desse jogo foi vergonhosa e, como se recordarão, a Bola considerava que os heróis de Turim
tinha sido um só, o guarda-redes Beto. Isto foi uma atitude absolutamente surpreendente da bola. Vamos ver aqui a capa. Cá está ela. E enquanto que o Record dizia que tinha sido a maldição da oitava final, bom, e com o guarda-redes Beto agarradinho à taça. Isto celebravam realmente o antijogo, celebravam a falcatrua, celebravam a incompetência arbitral ou a parcialidade arbitral. Não assumiram nunca as dores do Benfica, neste caso. Isto surpreende-me. Afinal, como é que ficamos quanto a esta história da neutralidade e da independência informativa dos jornais diários desportivos? É uma pergunta que fica no ar, que é de difícil resposta. Vamos passar para as equipas portuguesas na Champions, para o sorteio. E Pedro Marcos Lopes escreveu no Jornal A Bola, na última sexta-feira, e vou recuperar aqui uma frase, a propósito do sorteio da Liga dos Campeões. Tiveram 4 clubes com presença em 20 edições desta competição. Barcelona, Real Madrid, Manchester e Porto. Contra factos, não há argumentos, escreve o Pedro Marcos Lopes. Há os grandes e os que gostariam de ser. Querem ser como nós, trabalhem mais e chorem menos. Dizia-me, João, o Pedro Soares, que colabora connosco aqui no Gabinete de Imprensa, que compreendia muito bem que o Pedro Marcos Lopes tenta encurtar a história do futebol para as décadas em que o Porto começou a tornar-se num clube de futebol ganhador, à mercê e à custa daquilo que todos sabemos. Um percurso que verdadeiramente envergonha a verdade desportiva, envergonha o futebol, envergonha em particular o futebol jogado lá na Rua da Lameira de Cima. Mas, infelizmente, para o Pedro Marcos Lopes e para os adeptos portistas, é bom pontuarmos aqui o seguinte. A Liga dos Campeões Europeus, apesar de ter sofrido algumas alterações na época de 92-93, teve início, muito antes disso, com outra designação, em 1955. Não é por acaso que ainda há pouco tempo aqui no Estádio da Luz o Real Madrid comemorou La 10ª e não La 4ª, não é? Bom, fomos pesquisar a própria UEFA, ao site da Liga dos Campeões. Pode encontrar-se este quadro que iremos ver, o quadro das estatísticas da própria UEFA, em que a estatística está feita desde o seu verdadeiro começo e verificamos aqui que o clube com mais participações na maior competição de clubes da Europa é o Real Madrid e que o segundo clube, quem é? É o Benfica, o Benfiquinha, o glorioso. E não, ao contrário do que supunha o Pedro Marcos Lopes, a quem envio aqui um abraço, realmente ele só tem razão numa coisa, é que há os grandes clubes e há aqueles que gostariam de ser grandes clubes. Acerca do sorteio da Liga dos Campeões, também, João, foi interessante analisar-se como é que são vistos os clubes portugueses lá fora. O temível Futebol Clube do Porto, que conseguiu a tão falada fantástica campanha europeia na época passada, ao deixar para trás os poderosíssimos Shakhtar Donetsk, o Atlético de Bilbao, o Bat Borisov, dá-me sempre vontade de dizer o Bat Navó, e o Basileia, sendo apenas eliminado numa renhida eliminatória disputada com, como se recordam, ficou para a história, com o Bayern de Munique, em especial aquele segundo jogo lá em Munique, foi classificado pelo espanhol La Marca como um dos clubes mais apetecíveis do pote 2 deste sorteio da Taça dos Campeões. Por outro lado, o Benfiquinha era considerado no site do Atlético de Madrid acerca deste sorteio, em que ficámos emparelhados no mesmo grupo, como El Rei de Portugal. Não? Vale a pena citar mesmo, não é? O Pedro Marcos Lopes, contra factos não há argumentos, como dizia ele. Vamos avançar para um artigo do Miguel Sousa Tavares, com uma frase, eu diria, deliciosa. Gostando ou não de Maxi Pereira, só posso, sendo honesto, louvar a sua enorme e eterna entrega ao jogo e à camisola que veste. Um jogador a Porto
fala, naturalmente, Miguel Sousa Tavares, de um jogador que teve 8 anos de Benfica, portanto agora é um jogador a Porto, não é? Há aqui também uma curiosidade neste artigo. Como já tenho dito, eu sou, além de admirador, amigo do Miguel Sousa Tavares. E não é sem uma ponta de orgulho que lhe digo, o teu jogador a Porto é um jogador à Benfica, esteve aqui 8 anos, foi aqui que ele adquiriu essa cultura guerreira e de raça, gostamos de o ver. Vocês achavam sempre que ele era um guerreiro que exercia demasiadamente o seu vigor físico nas disputas da bola. Agora já é, como diz o Miguel, aquele que tem enorme e eterna entrega ao jogo. Essa enorme entrega ao jogo adquiriu-a sem dúvida alguma aqui no Benfica. O que me faz impressão é vocês abdicarem agora daquele conceito de que o Porto tinha uma mística, enfim, copiando uma expressão que é nossa. Lembro que até há muitos anos, já há décadas, fizemos aqui no Benfica o congresso subordinado ao tema A Mística do Benfica. Portanto, a mística é uma coisa única que não se compra, não se adquire assim do pé para a mão, não se compra nas farmácias, como dizia lá o vosso amigo. A mística é uma coisa que vem de dentro e que os jogadores, alguns pelo menos, incorporam para sempre. É o caso do Maxi, que ainda há bem pouco tempo dizia que o Porto foi campeão em 2011, 2012, por expressa influência da arbitragem. Felizmente, nós temos por cá muitos jogadores, alguns estrangeiros, que nos chegaram mais tarde nas suas carreiras, já jogadores feitos, mas que aqui permanecem há muitos anos e que encarnam essa verdadeira mística benfiquista. É o caso do Luizão, é o caso do Gaetan, é o caso do Nelson Semedo, é o caso que é um jovem, não é? É o caso do Jardel, é o caso do Cheo, é o caso do Pietra, que fazem parte da estrutura do Departamento de Futebol Profissional do Benfica, é o caso do Pietra e tantos outros que alimentam verdadeiramente a mística benfiquista todos os dias no balneário e que dão a conhecer a quem vai chegando e a quem, mais tarde ou mais cedo, deixa saudade àqueles que vão partindo. Fica, no entanto, essa nota rapidamente, e foi muito rápido. O Maxi Pereira passou de um jogador agressivo para um jogador talentoso e genial, não é? Vamos avançar para Rui Santos e para a SIC Notícias e já temos pouco tempo, portanto vamos juntar estes dois temas. Rui Santos e também uma declaração de Augusto Inácio curiosa, que está aí também a alimentar as redes sociais, não é? Mas vamos começar por Rui Santos, ontem à noite na SIC Notícias. Sim, com o seu compincha, são dois companhões de route sportinguistas, João Abreu. Eu dá-me ideia, com aquilo que ele vai dizendo, com as posições que apresenta nos seus programas, tempo extra e no play-off, que este Santos está cada vez mais a posicionar-se como o porta-voz do novo treinador do Sporting. Defende as suas ideias, conhece-as profundamente, aquilo vem de conversas que tem com ele ou com o representante dele, aquele advogado calvo, e assume verdadeiramente a defesa constante das opções do treinador, que é hoje quem manda no Sporting. E isto, enfim, cada um, presunção, água benta, toma a que quer. Aquilo que eu sugeria ao Rui Santos, que é o grande mentor, o grande prócer da chamada verdade desportiva à moda dele, é que deixasse em paz o Benfica e não venha com tretas. Ele não sabe o que se passa aqui, não tem linhas de contacto com intensidade que mantém certamente lá com os personagens do Pátio das Cantigas, e deixe-se suposições fantasiosas e disparates como aqueles que têm dito. Olha, recomendaria ao Rui Santos, João, que ele olhasse com mais atenção os resultados daquelas sondagens que vai fazendo e que normalmente desdizem e contradizem as teorias do Rui Santos
e do seu compincha nos programas que fazem na SIC. Vamos avançar para Augusto Inácio. Quanto ao Augusto Inácio, é uma botada, uma gafe, um disparate e, sobretudo, a assunção de um crime à luz da lei portuguesa e da lei europeia. Um crime. Porquê? Porque este indivíduo, certamente por, enfim, nem ter tido a consciência do que diz e nem do que faz, assume claramente que não vê a Benfica TV com o pretexto de não querer contribuir para a Benfica TV. Ora bem, ao não seguir as emissões da Benfica TV quando pretende segui-las, falo através de meios ilícitos, através de alguns sites piratas, e é aí que vê os jogos, reconhece que os vê aos trancos e barrancos, com interrupções e tal, mas procura sempre voltar. E isto é uma assunção de crime. Do meu ponto de vista, deve constituir meio de prova para que este indivíduo seja perseguido na justiça pelo Benfica e, sobretudo, pelos advogados da Benfica TV. Vamos avançar para um velho sonho, bem se pode dizer, dos adeptos sportinguistas. Bem, se pode dizer que é uma imagem que está a percorrer a internet, não é? E é uma imagem curiosíssima. É, muito curiosa. Presumo que seja a reprodução de uma jactante afirmação de um dos fundadores do Sporting, que, salvo erro, em 1906. Vamos ver aqui a imagem de José Alvalade. Enfim, eu não o conheci pessoalmente. Coitado, já está a fazer tijolo há muito tempo. Terá sido, em algum momento, ou porventura desde o início lá da fundação daquele Grêmio, o sócio número 1 que algures terá afirmado um dia: queremos que o Sporting seja um grande clube, teria dito o José Alvalade. Tão grande como o Benfica. Portanto, isto é uma fixação que já vem de longe. Desde a fundação. Não é? É claro que eles estão com uma euforia exacerbada, desde que o cérebro é o seu treinador. Mas, no fundo, o que querem é pretender que se transfira a mística do Benfica, também estes, para lá para as bandas de Alvalade. E o meu amigo Eduardo Barroso, um grande cirurgião, que é um sportinguista doente e demasiado, ainda na segunda-feira, dia 31, dizia no programa Prolongamento da TV 24, mais ou menos isto, em resposta a uma excelente tirada do nosso Pedro Guerra. O grande Pedro Guerra, vai daqui um abraço para as prestações dele, no contexto daquele programa que reúne Serrão, Barroso e o próprio Pedro, salvo erro, aos domingos. Às segundas-feiras às 10 da noite na TV 24. E dizia o Eduardo Barroso: eu quero um Jorge Jesus tal e qual aquele que estava no Benfica. Em resumo, de facto, há esta volição, este sonho, esta ilusão de os benfiquistas, dos sportinguistas pensarem que o Benfica, os modelos, a mística vermelha, se concentraria putativamente num homem, num treinador. Mas não. O Benfica é infinitamente maior do que um treinador, fosse ele quem fosse, seja ele quem for, seja ele quem tenha sido. O Benfica vai muito para lá da circunstância de um homem, vai para lá, muito para lá daquilo que é uma prestação de um funcionário que aqui esteve 5, 10, 20 ou 30 anos. O Benfica é o maior clube do mundo. É um ótimo checkmate para terminarmos este gabinete de imprensa. Para a semana cá estamos de regresso com mais análise e, naturalmente, muito humor também para espreitar nas primeiras páginas e no conteúdo dos jornais da semana. Tenha uma ótima semana. Fique bem, fique pela PTV.